As políticas econômicas, elas não significam políticas sociais. Então, portanto, a miserabilidade social na Índia é um reflexo de um país que só pensa no crescimento econômico, sem levar em consideração as questões sociais, o desenvolvimento da sociedade. Chama-se crescimento econômico sem olhar as questões sociais. Ok, gente? Questão muito fácil de ser resolvida. E vamos agora para a próxima questão, olhando aí na sua telinha. A próxima questão... Antes disso, viu, Jotinha? Só lembrando aí os vestibulantes que estão nos acompanhando, para cá. Nós estamos com vocês todos os domingos aqui, né? Dando essa revisão, dando para vocês aqui uma oportunidade de acompanhar alguns dos melhores professores aqui da cidade, tá certo? Essas revisões serão transmitida aos domingos à noite, não é isso? E nós teremos mais na frente aulas também aos sábados e aos domingos, tá certo? E na reta final, faltando aqueles 15 dias finais, nós teremos aulas todas as noites aqui na TV União, ok? Conto com vocês aqui nesse aulão nosso, aulão do professor Luiz Carlos, nosso mandato de vereador aqui na cidade do Natal. E também vocês podem acessar aí o nosso blog, né, que está sempre aparecendo aí na telinha, onde nós já deixamos lá à sua disposição mais de 200 aulas, vestibulando. Então acesse o nosso blog, o nosso site, né, veja lá qual é a aula que você quer, qual é o professor. Existem lá várias aulas com o professor e a matéria que ele deu. Então está bem divididozinho lá, você vai acessar, faz o download, baixa para o seu computador e assiste no horário que melhor lhe convier, tá certo? Então, acesse nosso blog e pegue o restante das aulas que nós tivemos aqui. Lembrando também que nós estaremos até a véspera do vestibular, de tal forma que você vai poder acompanhar em casa, bem mais sossegado, ao lado dos seus familiares, dos amigos, né? E assim também vão poder descontrair você lá na reta final, nos momentos que às vezes se tornam mais difíceis, e a gente está procurando aqui, através da parceria com a TV União, deixar essa aula lá de tal forma que você vai estar mais à vontade e assim vai ajudar também na sua preparação vestibular. Alguns conteúdos você já conhece, está revisando, os professores estão pegando os tópicos principais. Alguns alunos não tiveram a oportunidade de ver todo o conteúdo, então vão ter a oportunidade de ver assuntos aqui importantes, aprofundamentos para vocês aí nessa reta do vestibular 2010, né? Já que o vestibular da UFRN ocorre em 2009, mas já conta para o ano seguinte, 2010. Então nós vamos passar para a próxima questão com o professor JC. Pois bem, professor Luiz Carlos, continuando aqui, né? Vamos passar agora para a próxima questão, né? A sexta questão, olhando aí na sua telinha, né? A gente já falou aqui sobre essas questões aliás, a quinta questão, voltando aí, pode voltar à quinta questão, por favor? Isso. Eu só queria mais ou menos frisar, né? Até porque o professor Luiz Carlos fez uma intervenção, né? Só para concluir essa questão, que esse crescimento, a experiência do crescimento econômico da Índia, né? Ele não deve ser um exemplo para o mundo, porque é um crescimento econômico que não gera, obviamente, um crescimento social. Agora sim, vamos para a sexta questão, olhando aí na sua telinha. Veja bem, a sexta questão, ela tem o seguinte, fala de quê? De blocos econômicos. É uma questão já presente em alguns vestibulares, ela foi da Unesp, São Paulo. Aí diz o seguinte, quanto mais a globalização econômica avança, mais o mundo é marcado pela fragmentação do espaço geográfico por meio de megablocos regionais, como mostra o mapa. Em contrapartida, quanto mais abrangente for a integração do bloco, maior a perda de soberania dos estados participantes. O bloco 1, 2, 3 e 4, representados no mapa, são respectivamente. Vamos voltando aqui. Veja bem, a questão dos blocos econômicos. Os blocos econômicos são maneiras interessantes, né, dos países se unirem, né, fortalecendo suas economias. O aluno passa muito pela cabeça do aluno, professor, o que é uma união aduaneira?
O que é um mercado comum? Gente, União Aduaneira e mercado comuns, eles partem do mesmo princípio da globalização. São associações econômicas. Mas o mercado comum, propriamente dito, é muito marcado pelo livre trânsito de pessoas, de mercadorias, de serviços, né? Alguns, como a União Europeia, que é um grande mercado comum, estabeleceu uma moeda única. Cidadão europeu agora, você está na Europa, está em qualquer país, você tem um trânsito livre, né? Existe uma maior democracia, não apenas comercial, mas também uma democracia social dentro do continente europeu, né? Então isso é um verdadeiro mercado comum. Não vamos confundir com a simples união aduaneira. A união aduaneira é aquela que estabelece uma tarifa única para a questão dos produtos entre os países membros, como acontece, por exemplo, no nosso Mercosul. Quem é o Mercosul? O Mercosul é o maior mercado comum, não vamos dizer o maior, mas o mais promissor dos mercados comuns latinos. Ele foi estabelecido, passou a funcionar em 1991, com a participação do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e teve depois 2 membros associados, o Chile e a Bolívia. Esses membros associados, eles vão funcionar como parceiros econômicos, e os membros diretos, no caso do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, correspondem àqueles que assinaram o Tratado de Assunção, né? E que deu início realmente ao que nós chamamos de relações comerciais de blocos. O Chile e a Bolívia, eles entram como parceiros comerciais, né? Eles participam da União Aduaneira, sim, né? Existe a tendência de outros países aderirem ao Mercosul, né? Alguns até certo ponto estão sendo questionados. Preste muito bem atenção. E no continente americano, principalmente na América do Sul, não existem aquelas questões geopolíticas, vamos dizer assim, de disparidades políticas, de desunião política de países. Não, a América do Sul é assim muito pacata, mas mesmo assim, aqui e acolá, a situação política, a linha política adotada por alguns chefes de Estado, tornam outros um pouco meio desconfiados. Olha a questão da Venezuela. Por que se questiona a entrada da Venezuela no Mercosul? Recentemente, o Congresso brasileiro, alguns integrantes do Congresso, não acharam muito viável aceitar a Venezuela como parceira dentro do Mercosul, não por situações econômicas. A Venezuela, nós sabemos que é uma oportunidade, é um país de oportunidade muito bom para atar nossas relações comerciais. É um grande produtor de petróleo, um dos maiores produtores mundiais de gás natural. É um país que tem vamos dizer assim, uma notoriedade econômica muito grande. É um país que tem grandes recursos, né, que seriam úteis à nossa parceria. O grande problema da Venezuela são questões políticas. A linha política adotada pelo presidente Hugo Chávez, né, recentemente, discordando, por exemplo, sendo muito antipático, vamos dizer assim, até a política de Washington, e nós sabemos que, enquanto América, nós não podemos ser tão alheios à política norte-americana, porque é uma situação, até certo ponto, não vou dizer já fixa, não, mas nós temos que ter uma relação com os Estados Unidos. Nós não podemos descartar de maneira radical, como Hugo Chávez, o próprio Morales na Bolívia tem descartado, tem condenado. Então, a política radical, a desconfiança que o Hugo Chávez tem, até mesmo em relação aos seus companheiros, aos seus vizinhos, a interferência que Chávez tem feito nas decisões políticas, até dos vizinhos, nós sabemos que ele não vê muito bem o laço, talvez até de parceria militar da Colômbia com os Estados Unidos. Então, a Venezuela torna-se um país que gera uma certa desconfiança em relação ao presidente, a postura política do presidente Hugo Chávez, que tem tido uma linha de aliança muito grande com o regime cubano. Não sou contra, eu acho que nem o Estado brasileiro ele é contra esta, vamos dizer assim, essa postura, né? Mas é o tipo da coisa. Nós temos que ver que a América, nesse momento, ela precisa mais de união do que de separatismo. A integração econômica, ela funciona quando há uma união lateral, bilateral, tá certo? Essa união econômica, e para isso
a Venezuela deveria pensar politicamente mais correto, né? Antes desses questionamentos, até certo ponto, que gera desconfiança nos economistas brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, enfim. A entrada da Venezuela no Mercosul, ela esbarra na desconfiança que os chefes de Estado dos blocos dos países membros, dos países integrantes, eles têm em relação à política do senhor Hugo Chávez. Então, voltando para a telinha,